Olá, eu sou a Cristina Cardoso, gestora de voluntárias no mundo todo do Ministério MOPS, Mothers of Preschoolers. E hoje estou aqui com a Rafaela Benatti. A Rafaela é chefe, ela também é engenheira de produção química e técnica em alimentos. Então ela começou a carreira dela na alimentação com técnica de alimentos. E hoje eu trouxe ela aqui para falar com as mães, porque ela trabalhou muito tempo no setor alimentício e atuou por muitos anos. E nesse tempo ela foi até profissional de supply chain. Você sabe o que é isso? Eu sei porque meu marido trabalha com isso, mas é uma área que não tem nada a ver com alimentação. Então ela não estava feliz e resolveu retomar essa paixão que ela tem pela gastronomia através de horas e horas no fogão, fazendo testes, e aí ela descobriu onde ela queria atuar. E hoje ela faz refeições e massas congeladas, personalizadas para a rotina da família. Ela cumpre cardápio de nutricionista e a marca registrada dela são as ervas aromáticas frescas, por causa do sabor que elas podem dar aos alimentos. E hoje ela comanda a cozinha da sua própria empresa. Ela é uma empresária e o legado que ela quer deixar para a gente, para o mundo, é sobre comer bem. E não significa quantidade, a ideia dela não é quantidade, mas é aproveitamento, armazenamento e muito amor que ela coloca em tudo que ela faz. Porque cozinhar é um ato de amor, é uma expressão de si mesmo, que você se alimenta, alimenta o próximo. E quanta coisa que a gente pode falar de você, Rafaela. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nesse programa de Mãe para Mãe. A gente fala com mães, então acho que você tem muito para compartilhar, porque uma geladeira pode fazer milagres, né? Isso mesmo, Cris. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de passar essa experiência para outras pessoas e ajudar outras pessoas, né? Igual, eu trabalhei muitos anos na área de supply chain, que não tinha nada a ver com a gastronomia, mas me ajudou muito na questão do planejamento, né? E era isso hoje que eu gostaria de passar para as mães, né? Como se planejar, porque a gente acha que a gente perde tempo se planejando, mas não, a gente ganha tempo. E às vezes a gente não dá devida atenção à alimentação, né? Tanto nossa como da família. Eu planejo que horas que eu vou acordar, que eu vou levar o meu filho para a escola, planejo o meu trabalho, mas eu esqueço o médico, a gente planeja tudo que se diz respeito a eles. Só que a saúde começa pela boca, né? Isso. E a gente começa pela gente. E a gente acaba ficando, na hora do almoço, eu já percebi muitas vezes que eu comecei a fazer um planejamento melhor, porque 10 minutos antes de servir o almoço, a carne estava congelada. E não dá tempo. Então meu estrogonofe daquele dia já foi. E aí eu ia indo nas opções e eu não tinha me preparado. O grão estava no armário ainda, né? Então, quando você se planeja, não precisa se planejar para muito tempo, 1 mês, 2 meses. Mas se você conseguir planejar a semana, você vai ver que na próxima semana vai ser mais fácil e assim por diante. Por exemplo, quando você vai no açougue, se você já sabe o que você vai cozinhar, você ganha tempo já pedindo os cortes das carnes. E para isso a gente pode usar alguns recursos, né? Por exemplo, eu posso pesquisar na internet antes. Se eu gastar, eu fiquei imaginando, né? Se eu gastar 15 minutos da minha semana fazendo um cardápio, pesquisando, mesmo que seja pesquisando um cardápio pronto, eu vou chegar no açougue e eu vou saber o que pedir. Você vai saber o que pedir, porque você já sabe o que você vai cozinhar. Ao invés de ficar olhando aquela tabela de preços e pensando, o que eu faço com aquilo, o que eu compro. Então, se eu considerar o tempo que eu levo planejando, se eu gastar 15 minutos, 10, até meia hora pesquisando intencionalmente. Exatamente, você vai ganhar tempo no final. Pensando nas refeições que eu vou fazer, no número de refeições. O que a minha família gosta, eu penso muito nisso. O que eles gostam? O que vai brilhar o olhar deles? Eu acho que ajuda, né? Então, um primeiro ponto que a gente pode ver é isso, se organizar. Se organizar, exatamente. Mais alguma dica que você pode pensar? Sim, eu penso muito no reaproveitamento, né, do alimento. Em casa eu tive isso muito, com a minha mãe, ela sempre fez isso, e eu levo isso hoje para minha cozinha. Por exemplo, eu fiz um frango, né, eu fiz um frango grelhado. Poxa, sobrou um pouco. E no dia seguinte, o que eu posso fazer?
vamos desfiar, fazer uma panqueca, sabe? E isso também, essa criatividade é com o tempo. Carne de panela, né? Que carne de panela é uma carne simples de se fazer. Mas pro dia seguinte eu posso transformar ela num estrogonofe. Ah, deixa eu te contar um segredo. Conta. Os meus filhos me chamam de a rainha das sobras. Agora todo mundo vai ficar sabendo, né? Porque eu sempre penso no almoço, o que eu posso reaproveitar no jantar. Ou faço o jantar mais elaborado, porque é quando todo mundo está em casa e a gente procura fazer uma refeição juntos. E aí eu faço um jantar mais elaborado e no almoço do dia seguinte sempre tem uma novidade, mas tem o ingrediente da noite anterior. Ou eu guardo para a próxima refeição. Então, só que eles falam, nossa, mãe... E você muda, né? Eu mudo. Você dá um outro visual, porque a gente come com os olhos, né? Não tem como, a gente quer sabor. E uma outra dica também, você falou que você é a rainha da sobra, eu sou a rainha do congelado. Porque assim, tudo que eu faço, eu testo o congelamento. Então, às vezes, alguma receita faz um pouco a mais e você congela. Ótima dica. E aí, daqui uma semana, você descongela, usa ela novamente, entendeu? Por isso que eu falo que a geladeira faz milagres. A gente tem que dar tudo guardadinho. A gente tem que aproveitar essa tecnologia. Sabendo usar o freezer, sabendo usar a geladeira para armazenar teus alimentos adequadamente. Eles duram muito. Exatamente. Né? E o freezer é aquele... Eu sou suspeita. Que salva, né? Que salva a gente nos momentos que você recebe uma visita, você tem uma carne preparada já, ou alguma coisa, já ajuda muito. Ou né? houve algum imprevisto e aquele dia você não vai conseguir cozinhar. Então, mas é aquilo, também entra no planejamento, né? Algumas coisas. Então, assim, eu sei que amanhã não vou ter tempo de ir no açougue, enfim, mas eu tenho um congelado. Já tira um dia antes. Né, para depois não forçar o congelamento, para não deixar uma textura não tão legal da carne, então do você legumes. sugere que eu tire e deixe na geladeira na noite anterior. Isso. E não preciso deixar na pia, descongelando. Não, nunca. Não. Nunca? Eu não sabia. Olha a coisa que eu estava fazendo errado. É porque assim, o que acontece? A gente sabe que a gente tem as bactérias, os micro-organismos, né? E temperatura ambiente é uma temperatura que eles gostam muito, né? Então, assim, as chances de ter uma contaminação ali são maiores. Então, o ideal é você tirar até também para ir acontecendo um descongelamento lento, né? Porque quando você congela, você forma cristais de gelo, né, no alimento. Sim. Se você descongela muito rápido, esses cristais se quebram muito mais rápido e aí é aonde muda a textura. E a textura Porque muda. machuca a fibra do alimento. Então, o descongelamento lento é mais indicado. Ai, muito obrigada. De nada. Olha, hoje eu já ganhei meu dia, acho. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre reaproveitamento e também como eu posso fazer um arroz fresquinho todos os dias. Vocês não vão acreditar, a gente está vindo aqui para aprender a fazer arroz, mas a dica de arroz que nós vamos dar hoje é simplesmente maravilhosa e vocês vão amar. Eu queria saber de você, dos cursos que você fez, você tem alguma sugestão para as mães? A gente falou de planejamento, a gente falou de descongelamento, de como armazenar os alimentos, mas tem alguma dica que você aprendeu que você poderia pensar assim, nossa, se as pessoas em geral aplicassem isso no dia a dia, na casa delas, elas gastariam menos. Ou elas teriam um aproveitamento melhor dos alimentos, que é uma coisa que a gente faz e não percebe que está fazendo errado, como no meu caso do congelamento, eu já descobri uma coisa, mas você teria mais alguma coisa? Olha, eu acho que a dica é a matemática. Engenheira falando! É a matemática, porque assim, é o quanto comprar de cada coisa, né? Às vezes a gente acha que não vai dar, né? Ou faz uma conta aí muito mirabolante. Não, gente, é simples. Uma dica que não tem erro. Pensa que o arroz ele rende 3 vezes mais. Isso eu preciso saber. Rendimento. O rendimento, exatamente. Carne rende em média 70%. Então, se eu comprei 1 quilo de carne, eu vou ter 700 gramas de carne.
cada pessoa, ela come, em média, aí, 120, 200 gramas de carne. Então, assim, sempre pensar nessa matemática. Arroz, 3 vezes, carne, no geral, tá? Tem algumas carnes que a gente sabe que rende menos. Se eu coloco um molho, ela rende mais. Então, assim, mas no geral, é um rendimento de 70%. Então, eu acho que isso ajuda bastante na hora ali, ó, do planejamento. Do planejamento. Então, é calcular realmente, saber quanto que eu vou... Bom, essas 2 dicas de arroz, que ele rende 3 vezes, e a carne é 70%, já me ajudou bastante. Quando eu estou no açougue. O que mais você pode falar para mim? Uma coisa que eu sou apaixonada são as ervas frescas, né? E quando a gente fala de ervas frescas, parece que é uma coisa tão distante, assim, e não é, gente. Um vasinho pequenininho, assim, já atende muito bem a família. Eu gosto muito de orégano fresco, dá muito sabor para a comida. E você coloca no início do preparo. Tomilho também. Tomilho, ele é um pouco mais forte, mas vai muito bem em carnes. E o cheiro verde, né? Que é a salsinha e a cebolinha, que esse não pode faltar de jeito nenhum. E temperos, como eu gosto muito de tempero indiano. Na minha comida, nos meus legumes, sempre vai ter. Porque eu acho, foi uma forma fácil que eu achei das crianças comerem legumes, que ele dá um saborzinho, masala, ou mesmo curry eu coloco. Também. Então, você sugere também? Eu sugiro também, aí para quem gosta assim de um prato assim com sabor mais intenso, a gente consegue comprar hoje uma sala pronta no mercado, né? Claro que não é a mesma coisa de você fazer sua própria massala, né? Que isso na Índia, as massalas tem até algumas que tem nome de família, porque é muito individual isso. Sim. É até muito bonito. Mas, e usar também, por exemplo, manjericão também traz um sabor assim um pouco mais forte, né, para comida. Que bom saber. E você tem em casa, né, que eu vi? Eu tenho. Eu tenho bastante. É uma compra semanal. Como verdura, a gente tem o hábito de comprar as ervas frescas. E daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco. Eu agradeço você que ficou aqui com a gente, conhecendo um pouquinho mais da Rafaela. Já a gente vai para a cozinha. A gente vai mudar de lugar, vai ali para a cozinha, para minha cozinha hoje, recebendo a Rafaela para a gente cozinhar juntas. Obrigada. Olá, eu sou Cristina Cardoso, estou aqui no programa de Mãe para Mãe e conversando hoje com a Rafaela Benatti sobre organização na cozinha, sobre gastronomia, na verdade, e como a gente pode reaproveitar alimentos e ter uma vida com mais qualidade, mais tempo e mesmo assim sem gastar muito, com muita criatividade na cozinha. E eu queria aproveitar, a gente já falou de organização, uma coisa que me orientou muito foi esse livro aqui, O Meu Plano Perfeito. Na verdade, era uma agenda, um planner, escrito pela Alessandra Rigazzo, uma amiga minha, e quando eu cheguei nessa página aqui que fala sobre sugestões para refeições caseiras, um plano de refeições, isso aqui me ajudou muito e me inspirou a procurar mais ideias e sugestões para o meu dia a dia. Então, eu me sentar e fazer um plano... Bom, primeiro que ela já dá um prontinho aqui para mim. Já facilita bastante. E aí, ela tira a gente da zona de conforto para a gente fazer o nosso plano de refeição. E é ótimo isso, porque, por exemplo, se eu quero fazer frango, aqui tem várias ideias de como fazer frango. Peixe, várias ideias de como fazer peixe. Carne, várias ideias. Legumes, verduras, várias sugestões de como eu posso fazer e já ter uma refeição sem me preocupar muito com queimando os neurônios, né? Porque tá prontinho aqui. Então essa é a minha sugestão de hoje, é meu plano perfeito. Recomendo. Facilita bastante Facilita o dia a dia. bastante. Então agora a gente veio para a cozinha e eu quero mostrar uma coisa que eu fiz reaproveitando também. Eu fiz esse bolinho para vocês aqui hoje. Muito obrigada. E eu tinha um bolo grande, o que eu fiz? Eu cortei em dois pedaços e fiz um creminho rapidinho, coloquei no meio e por cima recheei e coloquei. Então a gente tem pronto aqui um bolinho bem gostoso, que eu reaproveitei um bolo que eu tinha aqui em casa que eu fiz para as crianças.
Depois a gente vai experimentar. E caprichou na apresentação, né? Caprichei. Isso faz toda a diferença, né? Eu fiz um recheio simples, depois eu joguei o açúcar impalpável, dá essa ideia de que tá bem decorado, bonito, né? Ah, mas tá. E tá cheiroso também. Tá, porque eu fiz com limão, coloquei um pouquinho de limão. É isso aí. Eu queria saber de você agora o que nós vamos fazer nessa cozinha. Porque você falou pra mim que a gente aprendeu a fazer arroz. Eu sei fazer arroz, mas fala sério. É uma maneira da gente ter arroz fresquinho todos os dias. Então, e a gente vai ter o auxílio depois da geladeira ou do freezer. Então, primeiro a gente vai refogar o arroz, como a gente faz normalmente em casa. Tá? Vamos ver se eu acerto aqui o fogão. Acertou. Vai de primeiro. Você vai colocar azeite. Um fiozinho de azeite, não precisa muito. Você já... A gente espera a panela esquentar um pouquinho. Aqui já tá um pouquinho quente. Gente, cozinheira não tem como, tá? A gente acaba usando aqui a mão, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho de cebola, óleo picado. Aqui, pra vocês terem ideia, tem aproximadamente uma xícara de arroz. Uma xícara de arroz vai servir bem 7 pessoas. Lembrando, fazendo aquela... Pensando lá na matemática. Quantas pessoas, né, que eu posso servir com aquela quantidade de arroz? Então, tô refogando aqui sem mistério. Já vem aquele cheirinho gostoso, né? Do alho, da cebola. Aqui eu já adiciono sal. Eu vou deixar meu arroz pré-pronto. É legal refogar mexendo, tá? Pra ele não grudar. Mas é legal deixar aqui mais ou menos uns 2 minutinhos. E aí, quando eu terminar... Acho que aqui eu acho que pode parar. Eu vou colocar ele num recipiente, né? Eu posso deixar ou ele armazenado na geladeira até 4 dias, ou então eu deixo ele no freezer. Lembrando assim, que é super importante, toda vez que você vai armazenar alguma coisa, principalmente no freezer, colocar a data de fabricação. E de preferência também em potinhos transparentes de vidro, pra gente enxergar o que tem dentro. Se a gente coloca em potinhos aí coloridos, Cris, às vezes a gente não enxerga o que tá dentro, abre e fala, nossa, não acaba tem. esquecendo. E acaba esquecendo. O freezer tá lotado, você fala, não tem o que comer. Exatamente. A gente abre a geladeira e fica, nossa, tá lotado e não tem o que comer. E na verdade tem, né? Eu amei essa dica do arroz. Aí agora, você tem um potinho pra gente colocar ele no freezer? Tenho. Que vai... Então, vou guardar. Aqui eu fiz uma xícara só, né? Mas aí você pode colocar, fazer 2 xícaras, 3 xícaras. Vai depender do quanto a sua família consumir. Que a ideia é o planejamento. Já fazer a quantidade aí pra 1 semana ou até 2 semanas. Então, agora, né, o ideal é a gente etiquetar e colocar no freezer. Você falou, mas cadê o arroz? Né? Cadê o arroz? A ideia é essa. Eu tiro do freezer, coloco na panela e água quente. E o arroz tá pronto. Não preciso cortar a cebola novamente, picar alho, nada. Nada. E assim você consegue... Faça isso uma vez por semana. Você faz uma vez por semana. Você se planeja. Ou mais, pra deixar no freezer. Pra deixar no freezer. Você pode até deixar, se você quiser também usar saquinho plástico, né? Só espera esfriar, né? Espera esfriar, gente. Espera esfriar. Lembra de etiquetar. E aí você já pode deixar até tudo, assim, tudo porcionado. Então, Que esquentou ótimo. a água, abriu, pronto. E eu achava que podia congelar só o feijão, porque arroz e feijão agora, né? Agora já tem o arroz e feijão. O arroz e feijão pronto na hora, então a gente já vai me economizar muito tempo, que eu não... E nem sujei minha pia. Tá tudo limpinho, porque você trouxe já picado e a gente fez quando eu... Na hora do almoço. Na hora do almoço você tira do freezer, a água já tá quente, colocou, pronto. Ótimo. Já colocou sal também.
Então, Talvez na hora, é lógico, né? Tem que experimentar. Ver se precisa colocar um pouquinho mais de sal ou não, mas enfim. ótimo. É a Uma praticidade. vez eu aprendi também com uma tia do meu marido, a tia dela deu uma dica muito boa pra mim que eu fiz. Essa eu não conhecia. A gente refogava arroz de manhã, por exemplo. Hoje eu vou ter um dia ocupado, refogo mais cedo, deixo na geladeira e à tarde, e depois quando eu ia fazer eu colocava água, só que ela colocava água de manhã. Então ela colocava metade da água e ela chamava de arroz da segunda água. Que ele fica fofinho também. Ele termina de chegar na segunda água. Na segunda água. E agora, com mais essa dica, eu estou craque no arroz. Obrigada. Qual outra dica que você tem? A outra dica agora é a carne de panela, né? Que nós vamos transformar ela em estrogonofe. Bom, nós terminamos de fazer o arroz, na verdade, um preparo desse arroz que vai ficar no freezer e quando eu quiser, ele tem uma xícara aqui, ele vai render 3 vezes mais do que tem aqui, então quando eu fizer, é bom lembrar disso. E para calcular por pessoa, uma dica também que eu aprendi lá em Minas, com a família do meu marido, é colocar na mão por pessoa. Cada pessoa vai comer o fundinho da mão aqui, então é o que ela come, então você calcula. Tem 5 pessoas na casa, vai fazer 5 vezes colocar para refogar e guardar no freezer. Então você sabe que você vai ter uma refeição para 5 pessoas ou 4 também pessoas funciona. na sua família ou 2, né? Então você vai tirar também esse tanto aqui na hora de refogar o arroz. Tá ok? Então a gente volta daqui a pouco porque nós temos mais um bloco hoje. Nós vamos aproveitar uma carne que foi feita ontem e vamos fazer um estrogonofe gostoso. Até mais. Olá, estamos de volta com o programa de Mãe para Mãe. Hoje recebendo na minha cozinha aqui, conversando com a Rafaela. E deixa eu só falar uma coisa que eu gosto muito, o pessoal já até sabe que eu coleciono essas colheres, porque cozinhar pode ser divertido e você pode ter cor na cozinha. Aqui, olha, por exemplo, comida e amizade são os melhores ingredientes. Eu amo receber, então esse me define muito bem. E claro, na cozinha da mamãe os filhos comem de graça, é o que está escrito aqui. E esse eu ganhei de uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, a Cintia, ela trouxe aqui. Isso é como eu corto minhas calorias. Tem um cortador de pizza. Mas pode ser divertido. Quando eu olho para isso aqui, eu dou risada. Eu lembro das minhas amigas que me deram essas colheres. E também traz cor para a cozinha, né? Cozinhar é um ato de amor. Então vamos colocar cor também. Vamos colocar cor também. Isso! Porque é para ser divertido, né, Cris? Você está cuidando de algo tão importante que traz saúde. Né? E a gente pensa em todos os aspectos da vida dos nossos filhos. Mas quando chega na alimentação, você fala assim, ai, não gosto de cozinhar. Ai, esse treco aí. Não. Tô cansada. Tô cansada. Não aguento mais cozinhar. E sabe, isso... Imagina a energia negativa que você já traz para o alimento, para a cozinha. Então, se a gente pensar que cozinhar é um ato de amor também, é um ato de serviço meu, de doação para minha família, vai ficar melhor, né? E agora eu quero saber o que nós vamos reaproveitar. O que você fez ontem na sua casa que a gente vai reaproveitar aqui e vai ser o nosso almoço? Ontem eu fiz carne de panela. E a gente vai transformar a carne de panela em estrogonofe, de uma maneira muito simples. Ela já tá refogadinha, já tá temperada. Tá, eu tô vendo que ela tá pequenininha. Você já propositalmente, como que fala? Propositalmente. Propositalmente, você já pensou nisso, que você poderia reaproveitar de outra forma, então você já picou bem pequeno? Olha, nesse caso não. Vou te falar que nesse caso não. Geralmente eu faço um corte um pouquinho maior. Mas como foi outra pessoa que foi no açougue comprar pra mim, não especificou, então a carne vem um pouquinho menor. Ah, que Mas ótimo. não tem problema. Porque ficou muito bonitinho também fazer carne de panela assim, eu gostei. Fica delicado. Fica delicado, E o creme de leite. Molho de tomate. Esse molho de tomate aqui é o molho de tomate que eu faço. Ai, pode parar, senão nós vamos ter que fazer o quarto bloco pra você me ensinar esse molho.
E o cogumelo, o champignon fresco. Ah, me fala pra mim, né? como eu limpo o cogumelo, que eu sempre tenho muita dificuldade. Então, muita gente acha que tem que lavar, né, Cris? Mas não precisa lavar. Porque o cogumelo, até assim, olha, pode pegar um aqui pra você sentir a textura. Tá vendo que é uma textura bem diferente da que a gente compra no mercado? Ele é igual uma esponjinha. Se você molhar ele, ele vai absorver a água. E o ideal é ele absorver o molho de tomate, o creme de leite, aqui o tempero da carne, pra ficar mais saboroso. E a gente limpa com papel mesmo, tá? A gente fácil. tira, não tem erro. E é com a vantagem, né, de usar ele fresco, comparando com a conserva. Além do sabor, você vai ver que tem uma diferença fenomenal, assim, de sabor. Ele tem muito menos sódio, né? Ele não tem conservante, é mais natural. A tendência é a gente eliminar os processados. Exatamente. Exatamente. Então agora, vamos pro fogão. Só com isso daqui, simples assim. Cheguei em casa correndo, abri tudo isso aqui, que já estava congelado, talvez também o molho, porém, se você O fez molho e também congelou, pode estar congelado, a carne também poderia estar congelada. e eu vou ter uma refeição gostosa. Bem com arroz que já vai estar também pré-preparado. Agora a gente vai pro fogão com a Rafaela, nós vamos fazer um estrogonofe com reaproveitamento da carne de panela que ela fez ontem à noite. Então vamos lá. Como a carne ela já tá temperada, eu não preciso nem colocar cebola, nem alho, nada disso, Cris. Porque a ideia mesmo é a praticidade. Ela só tá gelada, então vou colocar ela aqui. Posso até aproveitar aqui, ó, pra depois servir. Beleza. Vou colocar o molho de tomate. E eu já vou colocar o champignon. Por quê? Como você percebeu, ele é uma esponjinha. Então, o interessante é já eu colocar ele no começo para ele pegando todo esse sabor do molho de tomate, do tempero da carne. Obrigada. E o creme de leite tem algum segredo? Eu coloco no final? Que horas? Eu gosto de colocar ele na metade do processo. Como esse creme de leite, ele é industrializado, não tem problema se ele ferver. Ah, que se bom. é o creme de leite fresco, o ideal já é colocar mais no final do processo. Dá diferença de sabor, viu, Cris? O creme de leite fresco, ele é muito mais saboroso. Mas às vezes a gente, né, por conta da praticidade, a gente acaba aí utilizando o industrializado. No creme de leite fresco eu coloco uma pitadinha de fermento em pó, aquele pra bolo, sabe? Um pouquinho só e já mexo ali e ele não, às vezes até fervo, ele não coalha. Olha, eu não sabia, tá vendo? É. Tá vendo? Aprendendo. Então aqui, ó, tá vendo? Já começou aqui a levantar a fervura. Então é questão de esquentar. É questão de esquentar, você vai ver que o cogumelo, ele também vai, ó, tá vendo que a aparência dele já muda? Já. Que ele vai ficando um pouco mais molinho, maleável. Ele dá aquela transparência, parece meio transparente, assim, que ele muda E ele a muda. cor. Aí agora, aqui ó, ele já começou a levantar a fervura. Agora é que eu já vou adicionar o creme de leite. Eu gosto bastante de caldo. Ai, Vou eu colocar também. aqui, tem uma caixinha. Eu gosto de comida quente e caldo na minha comida. Eu não gosto de nada E muito uma seco. outra dica também pro congelamento. Tudo que tem caldo nas carnes é melhor para congelar. Porque quando descongela, ele não fica seco. Então aí mais uma, É porque o congelamento ele dá uma ressecada, né? mais uma dica. Como eu adicionei queimada aqui no o creme de freezer. leite, que não tem sal, é legal provar, tá? Pra ver se tá bom de sal. E acertar o sal nessa hora. E acertar o sal nessa hora. Ficou com uma cor linda. Ficou, né? É a cor de estrogonofe que eu gosto. E assim, e de industrializado aqui tem o creme de leite, que eu também poderia substituir pelo fresco. E o molho de tomate é que dá a cor, eu não preciso adicionar outros industrializados. Ketchup, mostarda, nada. Que Nada. ótimo. Eu não queria falar ketchup e mostarda, mas não precisa colocar, gente. E aqui em casa o meu marido não gosta do sabor da mostarda, então eu não uso mesmo. Deixa eu experimentar agora pra ver se tá bom de sal. Vou colocar aqui na... Olha, pra mim não precisa de sal, tá ótimo.
Aí só o legal na hora de servir, colocar um cheiro verde em cima para deixar uma aparência ainda mais bonita. Mas tá pronto. Tá pronto o almoço. Simples assim, ó. Foi o quê? 2 minutos? Foi muito rápido. É muito rápido. O planejamento é a alma do negócio na cozinha. Quando você tem em mente o que vai fazer, você não fica empacada ali na frente da geladeira, olhando para a geladeira. Você já tem a ideia do cardápio do dia, o que você vai precisar, os ingredientes, e isso facilita a nossa vida. Isso facilita. Porque tempo vale ouro, né? Tempo vale ouro, com certeza. E aí você pode gastar esse tempo para brincar com as crianças depois, para visitar uma amiga, para tomar um cafezinho, ou desenvolver um projeto que você está, às vezes, muito tempo protelando, porque consome tempo. E o tempo para você, né? Hoje em dia, a gente fala muito a questão de tempo, que o dia teria que ter mais de 24 horas, porque eu não tenho tempo. Isso, de verdade, é o que eu mais ouço. Mas se você se planejar seu dia, mas de uma forma leve, né? A gente tem que levar a vida de uma forma leve, não, ai, que saco, eu tenho que planejar, não. Aí você já tá começando um negócio errado. Já começou errado, é verdade. Então, assim, tenta ser mais leve, sabe? Com brincadeira, com humor, que tudo fica melhor no seu dia. Coloca uma música. Eu adoro trabalhar ouvindo música. Eu também. Porque eu acho que me dá mais ânimo, mais gás, né? Porque tem dia que não é fácil, tem dia que eu fico 10 horas em pé no fogão, né? Então, assim, você já tá, assim, cansada. Aí você coloca uma música animada, uma música do seu gosto. Muda o humor na hora. Porque quem canta seus males espanta. E é verdade, porque você não consegue pensar em mais nada quando você está cantando, né? Exatamente. É uma limpeza. Exatamente, você limpa a cabeça. Limpa até a alma. Os pensamentos. Rafaela, muito obrigada pelo tempo que você passou aqui hoje com a gente no programa. Eu amei, eu quero fazer muito mais receitas com Cris. você. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de aprender também, né? Isso é importante, né? É uma troca. É uma troca, por exemplo, né? Que você falou do creme de leite, né? Eu não sabia. Então, assim, é importante a gente, assim, ter esse contato com outras pessoas, trocar receita. Eu gosto muito disso. E a cozinha, para mim, é o centro da casa aqui. A gente gosta de receber, de ter amigos. E eu gosto de criar na cozinha. Eu gosto muito de inventar. Então, a rainha das sobras. E eu quero agradecer a você que esteve conosco assistindo ao programa de Mãe para Mãe. Muito obrigada!